O que eu falaria para esse aposentado aqui? Aposentado com 5 milhões investidos, 5 milhões em imóveis e que tem gasto mensal de 30 mil reais. Eu vou te contar onde a gente investiu esse dinheiro para garantir a renda dele sem que ele ficasse sem patrimônio ao longo da vida. Esse aposentado ele tinha dois problemas. O primeiro é que sem novos aportes e com saques mensais, esse patrimônio dele acabaria ainda em vida. E o segundo é que ele tinha uma carteira com baixa rentabilidade e muito desalinhada com o seu próprio perfil. Aqui ele meio que deu uma cutucada no assessor de investimentos para variar, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Primeiro, como que a gente arrumou a carteira dele? Primeiro, a gente deu uma boa diminuída na quantidade de ações e a gente adotou uma estratégia mais focada em dividendo. A gente alocou parte desse valor em renda fixa, a gente dobrou o que ele tinha em liquidez para ele fazer os saques com maior tranquilidade. Bom, sinceramente não entendi esse ponto. Disse que focaria numa estratégia focada em dividendos, daí tira de ações e coloca em renda fixa? Vou até checar aqui para ver o que é dividendo. Divisão dos lucros de uma empresa entre seus acionistas, após o desconto de imposto de renda e contribuição social. Então, se a estratégia era pensando em dividendos, não era para ser ações boas pagadoras de dividendos e ou fundos imobiliários? Tá certo que no início do vídeo falou que o aposentado já tem imóveis cerca de 50% do patrimônio. No entanto, no decorrer desse vídeo, me deu a percepção que esses imóveis não são ativos geradores de renda. Pelo contrário, provavelmente está sendo um passivo em que o aposentado tem que pagar IPTU, condomínio, manutenção, etc. Mas enfim, o ponto que eu queria pegar aqui, que eu acho que ele confundiu dividendos com juros. Renda fixa, só para fazer uma revisão aqui, é emprestar dinheiro na outra parte. E aqui você não recebe dividendos como ações e fundos imobiliários, mas sem juros por esse empréstimo. A gente também zerou os investimentos em Venture Capital e criptomoedas, já que não conversa com o perfil desse aposentado. Beleza, nessa parte concordo, afinal de contas ele já é aposentado, já tem uma certa idade, tem um perfil conservador, então não sei se vale a pena ter uma exposição nessas classes de ativos de maior risco como cripto e Venture Capital. Até porque Venture Capital geralmente você fica preso com esse investimento por muito tempo, 5 anos ou mais fácil. A única ressalva que eu faço nesse ponto aqui é para ver se ele saiu num bom preço desse Venture Capital. Esse tipo de investimento não tem muita liquidez. Então, dependendo do momento e da situação, você pode vender com um deságio muito grande, o que pode ser ruim para o investidor. Apesar de não ter falado, no gráfico mostra que não tinha nada de internacional e subiu para uns 9%. Também acho legal ter uma parcela fora do país, deixar todo o seu patrimônio que você conquistou no Brasil. Acho meio arriscado. Já o percentual é muito de cada um. No caso aqui, 9% daria o quê? Uns 500 mil reais? 100 mil dólares? Se der um BO no Brasil, será que esse valor vai fazer a diferença para esse aposentado? Fica um ponto para pensar. Mas a parte mais importante dessa realocação é de fato o cálculo da aposentadoria dele. Com o que ele tem de patrimônio hoje, sacando os 30 mil reais mensais que ele precisa, ele só teria dinheiro até os 91 anos. E para a gente fazer esse dinheiro durar mais do que essa idade, ele só poderia sacar na realidade de 19 mil reais. Esse ponto aqui gostaria de entender as premissas utilizadas nessa planilha. Porque fazendo um cálculo de padaria aqui, 30 mil reais, que é a renda que ele quer por mês, dividido pelos 5 milhões de reais de investimentos financeiros que ele possui, daria um 0,6%. Ou seja, se o senhor tiver uma rentabilidade líquida de 0,6% ao mês, ele consegue tirar os 30 mil reais desejados sem perder os 5 milhões de reais. Claro que vai ter inflação aí que a gente precisa considerar, mas sei lá, achei meio pessimista essa simulação que com 90 anos ele vai acabar com o patrimônio dele. Por isso queria atender mais a fundo essa planilha, solicitei lá para eles nos comentários, no entanto ainda não tive retorno. A gente percebeu, para ele conseguir sacar todo mês o valor que ele precisa, sem que o dinheiro acabe, ele ia precisar de mais de patrimônio inicial. Foi aí que a gente sugeriu que ele liquidasse alguns dos seus imóveis para chegar nesse valor aqui de patrimônio investido. Com essa quantia e com a rentabilidade esperada da nossa realocação, a gente conseguiu garantir a renda mensal dele sem que esse patrimônio exaurisse ao longo. Bom, de fato, se o patrimônio não é suficiente, essa sugestão de venda do imóvel pode fazer sentido. Só analise com calma e com racionalidade se faz sentido isso mesmo. Digo isso porque pode existir um possível conflito de interesse nessa sugestão. Pois é, não é apenas o assessor que é comissionado que pode ter conflito de interesse, os consultores também. Lembre-se que esse profissional é remunerado com percentual do total dos investimentos financeiros, pegando uma taxa de custo de 0,5% ao ano, que sinceramente eu acho até um valor abaixo da média que eles cobram. No patrimônio de 5 milhões de reais em investimentos financeiros, saiba que esse aposentado vai pagar 25 mil reais por esse serviço. Quase um mês de gasto, os 30 mil reais que esse senhor gostaria de ter. Aumentando, que foi a sugestão do consultor aqui, os investimentos para 7 milhões de reais,
esse custo subiria para 35 mil reais. Um belo de um incremento de receita para esse consultor aí, né? E para fechar, queria saber se esse aposentado tem filhos, herdeiros e se ele pensa em sucessão. Se sim, ter uma parcela em previdência privada desse patrimônio pode fazer bastante sentido, já que previdência privada não entra em inventário e muitas vezes não precisa nem pagar o ITCMD, que é o Imposto de Causa-Mortes e Doação. Uma outra coisa que também pode considerar é o seguro de vida. Caso os beneficiários não tenham liquidez, valor suficiente para arcar com esse processo de sucessão, inventário, advogados, papelado, imagine ter que vender um imóvel que vale 2 milhões de reais por 1 milhão, porque você tem essa urgência, essa necessidade e precisa vender a preço de banana. O seguro de vida dá mais fôlego, mais liquidez para que os herdeiros consigam arcar com todo esse processo com maior tranquilidade financeiramente falando. Bom, meus pontos são esses. Espero que esse senhor veja esse vídeo aqui e que esse vídeo possa ajudá-lo. Sempre vale coletar visões diferentes para que você tome as melhores decisões. Beleza? Valeu, até mais.